E aí galera, meu nome é Henrique Herpes, eu sou estudante de medicina e o atual presidente da Liga de Emergência e Trauma da UFSP. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma introdução a primeiros socorros. Apesar desse ser um assunto extremamente atual, ele não é um tema recente. Há relatos por meio de pinturas que os gregos já praticavam algumas técnicas de primeiros socorros 500 anos antes de Cristo. Entretanto, o ensino de primeiros socorros, como conhecemos hoje, só deu um grande salto em 1903, com Clara Berton, que na época era presidente da Cruz Vermelha nos Estados Unidos e organizou um comitê para prestar treinamento de primeiros socorros a trabalhadores industriais, uma classe que era bastante atingida por acidentes naquela época. O fato é, meus amigos, que em nosso dia a dia, seja em casa, no ambiente de trabalho ou de estudos, ou até mesmo na rua, estamos expostos à possibilidade de presenciar ou vivenciar uma situação que necessite de cuidados especiais. Seja ela um sangramento, um acidente de trânsito, uma queimadura ou até mesmo uma emergência psicológica. Em todas essas situações, o atendimento prestado por aquele que presenciou o ocorrido tem uma importância ímpar. Mas vamos começar pelo básico. O que de fato representa esse primeiro socorro? É algo especializado? É algo restrito aos profissionais da área da saúde? O Conselho Internacional de Ciências em Primeiros Socorros nos traz uma definição que é bem elucidativa. Eles nos dizem: primeiros socorros são comportamentos e atitudes de ajuda temporária e imediata, ou seja, logo depois do acidente, a uma pessoa que está ferida ou que adoece de forma súbita. Os primeiros socorros podem ser realizados por qualquer pessoa capacitada e muitas vezes incluem atitudes que podem ser realizadas pela própria vítima. As intervenções de primeiros socorros, elas têm por objetivo preservar a vida, aliviar o sofrimento, prevenir mais lesões e promover a recuperação. É importante, contudo, salientar que elas não substituem a avaliação de um profissional da área da saúde e que devem estar sempre pautadas na melhor evidência científica possível, ou, na falta dela, no consenso de especialistas. Algumas competências são esperadas daqueles que se dispõem a ajudar com qualidade e responsabilidade. Primeiramente, é fundamental o reconhecimento e avaliação da necessidade de cuidado. Caso deseje intervir em um acidente vascular encefálico ou em uma parada cardíaca, por exemplo, é primordial que eu reconheça a presença da mesma. Além disso, é importante possuir os conhecimentos e habilidades apropriados para cada situação, garantindo a estabilização da vítima até a chegada do socorro especializado caso seja necessário. O prestador de primeiros socorros deve também conseguir reconhecer suas próprias limitações e as limitações impostas pelo ambiente. Nenhum de nós aqui, por mais treinado que seja, é um super-herói, e portanto devemos sempre buscar o auxílio profissional quando necessário. Mas como de fato agir então na presença de um acidente? A verdade é que nenhum acidente é igual ao outro, e cada situação apresenta suas próprias características. As particularidades de cada tipo de acidente serão abordadas ao longo das próximas 12 aulas. Entretanto, existem 4 passos que são relevantes para todas as emergências, e nós iremos abordá-los agora. Passo número 1. Em toda e qualquer situação, deve-se atentar para a segurança do prestador de primeiros socorros, da vítima e dos demais presentes. O prestador de primeiros socorros não deve realizar nenhuma intervenção que não se sinta seguro ou em um ambiente que apresente riscos. Em situações que envolvam espalhamento de combustível, risco de incêndio, produtos tóxicos ou perigosos, risco de desabamento ou presença de rede elétrica, por exemplo, entre outras tantas situações, deve-se realizar primeiro o isolamento da cena e o atendimento só deve ser iniciado quando a segurança estiver garantida. Nós já temos 1, 2 ou 3 vítimas. Não queremos que o prestador de primeiros socorros, aquela pessoa com o intuito de ajudar, se torne mais uma delas. Em acidentes de trânsito, por exemplo, é muito importante a sinalização da rodovia, evitando assim a possibilidade de novos acidentes. Passo número 2. Não é a hora de surtar. O prestador de primeiros socorros, mais do que qualquer outra pessoa, deve demonstrar calma e segurança em suas atitudes. Ele deve respirar profundamente e analisar a gravidade geral do acidente. Caso ele tenha sido uma das vítimas, é muito importante que ele verifique se não sofreu nenhum tipo de ferimento. Lembramos também que o impulso e a vontade de ajudar não justificam a tomada de atitudes imprudentes, que podem levar ainda a pior do estado de saúde da vítima.
Tranquilize todos os envolvidos e informe as vítimas da sua vontade de ajudar e das ações que serão tomadas a seguir. Passo número 3. O socorro profissional deve ser acionado o mais cedo possível, garantindo a chegada precoce ao local do acidente. No Brasil, existem diversos serviços de atendimento a emergências, cada qual com uma função específica. Conhecer o número de contato e quando solicitar cada tipo de ajuda é fundamental. O prestador de primeiros socorros deve se dirigir a um espectador em específico. Este direcionamento garante a execução da atividade. Por exemplo, ei, você, ligue para o SAMU, o número é 192, enquanto eu inicio o atendimento. Caso o prestador de primeiros socorros esteja sozinho, ele deve solicitar ajuda profissional antes de iniciar qualquer tipo de atendimento. Mas solicitar essa ajuda para quem? No Brasil, o atendimento de emergências pré-hospitalares, ou seja, fora do ambiente físico do hospital, é realizado majoritariamente pelo SAMU, sigla muito conhecida e que se remete ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O SAMU atende em todo o território nacional através do número 192 e a ligação é gratuita. Quando você presenciar uma situação de emergência e precisar ligar para o SAMU, a primeira pessoa que irá lhe atender é o telefonista auxiliar de regulação médica. Esse profissional, apesar de treinado, não é médico e irá coletar algumas informações iniciais, como a sua localização e o tipo de acidente. A ligação será então transferida para o médico regulador, que irá analisar o ocorrido e decidir sobre o tipo de socorro necessário. Esse socorro pode ser desde um aconselhamento e instruções de manejo para casos não tão graves, o deslocamento de uma ambulância de suporte básico de vida, tripulada por um condutor e um técnico de enfermagem, o deslocamento de uma ambulância de suporte avançado de vida, tripulada por um condutor, um médico e um enfermeiro, ou ainda para casos especiais em cidades maiores, há também a possibilidade de socorro aéreo através de helicópteros. É interessante mencionar também que, devido às particularidades de algumas localidades, há outras formas de socorro, como as ambulâncias e as motolâncias. O Corpo de Bombeiros, por sua vez, deve ser acionado através do número 193, também em todo o território nacional e de ligação gratuita. Ele deve ser solicitado em casos de vítimas presas em ferragens após um acidente, qualquer situação envolvendo fogo, faísca ou vazamento de substâncias com potencial inflamável, resgate de afogamentos em lagos, lagoas, rios ou mares, locais instáveis com risco de desabamento, entre outras tantas situações. A Polícia Militar deve ser acionada através do número 190 em caso de risco ou ameaça à vida, furtos ou outras situações de proteção pública. A Polícia Rodoviária Federal é acionada através do número 191 e fiscaliza as estradas e rodovias federais. A Defesa Civil é acionada através do número 199 e deve ser acionada em casos de catástrofes ou desastres, como, por exemplo, chuvas danosas que causam inundações e desabamentos. Saber para qual serviço ligar e seu número de contato, como abordado agora há pouco, é extremamente importante. Entretanto, saber como se comunicar em uma situação dessas também merece destaque. Separei para vocês, meus amigos, algumas dicas de comunicação para solicitar socorro de forma mais eficiente. Informe primeiramente o tipo de acidente. O que aconteceu? Um desmaio, uma parada cardiorrespiratória, um acidente de trânsito, um ferimento por projetil de arma de fogo, conhecido também como tiro. Informe também a localização exata da vítima. E quando eu digo exata, é com o maior número de detalhes possível. Por exemplo, se um acidente acontecer em nossa universidade, eu não vou informar apenas que estou na UFSPA. Irei informar também o prédio em que me encontro, o andar e, se necessário, até a sala onde eu estou. Se possível, informe um ponto de referência. Isso poderá agilizar e facilitar a chegada do socorro. Informe também o número aproximado de vítimas envolvidas. Uma coisa é realizar um socorro para uma vítima em parada cardiorrespiratória. Outra, completamente diferente, é realizar o socorro de um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão com dezenas de vítimas. Informe também agravantes de riscos, que podem ser desde vítimas presas em ferragens, vazamento de combustível ou até mesmo rede elétrica sobre o local do acidente. Após garantir a segurança da cena, tranquilizar os envolvidos e pedir ajuda se necessário, o prestador de primeiros socorros está apto para colocar em prática seus conhecimentos. É válido lembrar que apenas devem ser realizadas intervenções de amplo conhecimento ou sob orientação de um profissional da saúde apto para o socorro. As atitudes e habilidades como abordados variam de caso a caso e devem ser sempre pautadas na melhor evidência científica possível. Medidas práticas e com potencial de salvar vidas ou de reduzir o dano
serão abordados separadamente ao decorrer do curso. Ao terminar esse vídeo, realize as questões de fixação de aprendizagem e, se tiver dúvidas, mande para mim através do fórum de dúvidas que terei o maior prazer em responder. Caso você ainda não tenha realizado o módulo 1 do curso, referente ao pré-teste, realize-o antes de dar sequência aos próximos módulos. Esse módulo é de caráter obrigatório para a certificação do curso. Desejo a todos um excelente curso e que juntos possamos salvar ainda mais vidas. Muito obrigado.